iremos iniciar agora a segunda mesa do dia com o tema do regime de recuperação fiscal de Minas Gerais. E para mediar o andamento dessa mesa, eu convido ao palco a mediadora, economista e vice-presidente do Corecon de Minas Gerais, Carolina Rocha Batista. Convidamos também a economista, auditora fiscal de tributos, especialista em direito tributário e administração pública, autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Eulália Alvarenga. Convidamos também o palestrante e deputado estadual Lucas Lasmar. Em participação remota, o deputado federal e economista Reginaldo Lopes. Pessoal, bom dia a todos. Depois de entender aí um pouquinho do nosso perfil industrial mineiro, né, nas palestras de ontem e de hoje, vamos agora entender um pouco sobre os nossos recursos públicos, como estão sendo alocados, né, para onde estão destinados, quais são as principais pautas hoje. E para isso a gente convidou a Eulália, né, que é auditora fiscal, economista. Ela vai fazer a nossa introdução aqui hoje. A gente também vai trazer, né, agradecemos muito a presença de vocês, também do Reginaldo Lopes, que vai participar conosco de forma remota, né, online. O Lucas, que é deputado estadual, Lucas Lasmar, e o Reginaldo, que é o nosso deputado federal. A Eulália, ela vai falar um pouco sobre essa introdução, como que está esse contexto dentro de Minas Gerais, assim como o Lucas, e o Reginaldo, ele vai trazer essa pauta dentro do Congresso Nacional. O título, né, é sobre o regime de recuperação fiscal em Minas Gerais. Essa pauta ela vem sendo discutida aí nos 2 últimos anos, né, diríamos assim. Está um tema muito que gera muitos conflitos, muitos debates. O que a gente precisa entender aqui hoje, né, é o impacto disso para Minas Gerais. E é isso. Eu vou abrir então para não alongar muito as palavras, vou passar para a Eulália. Para Reginaldo? Só um minutinho, eu queria só saudar aí a presença do deputado Reginaldo Lopes, e ele vai precisar falar primeiro. Então. Ok, sem problema. Vamos ouvir o deputado, que tem assuntos lá do Congresso, como é que anda o regime. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Quero agradecer o convite, em nome da nossa presidenta, Val, dizer que é uma alegria poder participar, pedir desculpa por não estar presente, mas hoje eu tive um compromisso, inclusive com um curso de mestrado que eu estou fazendo aqui em Brasília, mas é uma alegria poder falar rapidamente para todos vocês. Primeiro, eu quero dizer que, de fato, o regime de recuperação fiscal em vigência, atual legislação, é uma legislação que, de fato, não permite a recuperação das finanças dos subnacionais. Então, a partir desse debate que o deputado Lucas Lasmar está aí, tem coordenado alguns seminários na Assembleia, eu acabei apresentando mudanças na atual legislação sobre a recuperação fiscal. O que eu tenho defendido, a tese, é que sem um novo sistema que permita pelo menos 2 grandes mudanças. A primeira, esta dívida, que todo mundo fala, dívida bilionária de Minas com a União, eu queria dizer que essa dívida ela é bilionária, porque ela é 160 bilhões, mas é uma dívida injusta. Na minha avaliação, o acúmulo dessa dívida é por agiotagem simples e pura. Nos últimos tempos, os estados já pagaram muito mais do que o capital, o juro inicial, ou seja, o montante que tiveram como empréstimo. E por que posso dizer isso? Tem um dado que é impressionante. Minas Gerais, em 2000
no ano de 2000, devia à União 14 bilhões. De 2000 a 2023, o Estado de Minas pagou à União 68 bilhões. E hoje, nós devemos 160 bilhões. Então, é evidente que isso é juro composto. Ou seja, não é normal uma alíquota de correção do estoque da dívida de IPCA mais 4. Os estados não são produtores de riqueza, são arrecadadores de parte da riqueza produzida. Então, admitir que um ente nacional, a União, cobre 4% de ganho de prêmio, isso é um absurdo. Sendo que o PIB nos últimos 40 anos ele cresceu 1,2%. Ou seja, como que os estados vão pagar a União, onde o crescimento na média é 1,2%, e a União vai cobrar 4%? A segunda questão que compromete demais, e não é por acaso, que 90% da dívida da União, dos 700 bilhões que os estados devem à União, 90% são de 4 estados: Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Ou seja, geralmente, os estados são primários exportadores. No caso de Minas específico, além da União agiotar o estado de Minas Gerais, com esse juro altíssimo de 4%, tem uma grave dívida, tem um grande erro cometido pelo Fernando Henrique Cardoso em 95, quando ele dolarizou a economia brasileira, R$1 passou a valer $1, e impediu o Brasil de continuar tendo presença no mercado internacional, e a saída foi não fazer a reforma tributária que agora nós fizemos, com a emenda constitucional 132, que de fato retira os impostos na exportação, mas garante o imposto no destino. Porque tirar os impostos da exportação e não garantir a mudança do imposto da origem para o destino é como se tivesse tirado dos mineiros, dos 22 milhões de mineiros e mineiras, o seu imposto. Porque ao exportar carne, café, soja, os produtos minérios, produtos primários, e não tributá-los, e ao mesmo tempo, quando o mineiro compra um bem manufaturado, um produto de outro estado, e não receber esse imposto no destino, isso prejudicou muito Minas Gerais. E lógico que a Constituição exigia da União a compensação, chamada Lei Candir, de 95. E o que a União fez? A União não compensou adequadamente os estados. Então, além da União fazer uma invasão de competência tributária, tirar impostos dos subnacionais, a União depois deu calote. E, por último, a União agiota. Então, a origem dessa dívida é absurda. E por que eu estou fazendo esse debate? Porque cabe à União manter a integridade nacional. Ela não pode ser predatória contra os seus subnacionais. E o pior de tudo é que quem fez as reservas cambiais para o Brasil ser um país com presença forte no mercado internacional, com credibilidade, criou esse colchão de amortecimento das crises internacionais, com os quais 400 bilhões de dólares de reservas cambiais, são os estados que estão quebrados. São os estados primários exportadores. Não são os estados que exportam valor agregado, importam valor agregado. São os estados que exportam o setor commodity, o semi-elaborado, e não importam tanto bens de capitais. Esses estados é que deu à União, de 96, com a Lei Candir até 2006, a condição de pagar a dívida externa. Foram com essas reservas que nós pagamos a dívida externa. E de 2006 para cá, até 2023, 2024, a União acumulou as reservas cambiais. Então, a União ficou com o bônus da desoneração das exportações, e os estados exportadores que geraram essa riqueza, esse saldo, está pagando juros. Está sendo agiotada e não recebendo a devida compensação. Então, para
discutir de maneira séria, com compromisso republicano de recuperar os estados, tem que ter, no primeiro momento, uma nova alíquota de correção desta dívida, que a minha proposição leva em consideração a média do PIB, mas eu gostei da proposta do governo, quando propõe reduzir a partir da aplicação desses recursos que não serão pagos no percentual de juros, com a redução da alíquota para a educação. Eu acho que é uma boa destinação, apesar de ser mais uma intervenção indevida da União em relação aos subnacionais, mas a causa é tão nobre que é positiva. A segunda questão é que não adianta reduzir só a correção do estoque da dívida, correção da alíquota. É importante também reduzir e ter um modelo matemático, um redutor do estoque da dívida. Porque se nós não reduzirmos o estoque da dívida, nós vamos comprometer as políticas públicas nos estados, em especial no estado de Minas Gerais, e não vamos conseguir amortizar, pagar esta dívida com a União. Até porque eu quero voltar à tese. Esta dívida ela é baseada em juro composto e, pior ainda, ela é injusta porque nós temos, no mínimo, o mesmo valor para receber se a gente tivesse a devida compensação das perdas da Lei Candir, que foi a desoneração dos impostos dos estados na exportação. Então, para não voltar à tese do passado, porque, infelizmente, o governador Zema fez um péssimo acordo, tinha 160 bilhões para receber de saldo da Lei Candir, e ele topou receber 8,7 bilhões, é um péssimo acordo, não é nada razoável esse acordo. Eu proponho, então, criar um redutor a partir de um modelo matemático que eu sempre calculo qual que é a receita líquida própria do Estado versus o saldo da balança comercial. Exportação menos importação. Quando a receita desse saldo for igual 100% à receita própria líquida, esse Estado deveria ter 2% de redutor do estoque da dívida. E eu proponho a partir de 2014, quando a presidenta Dilma alterou a alíquota de correção dos débitos dos subnacionais com a União. E propõe que esta redução ocorra até 2032. Por quê? Porque a partir de 2033 começamos o imposto no destino. Então, isso seria importante para reduzir, e dá para reduzir a metade da dívida, sem que perca parte do seu patrimônio, que eu quero manifestar radicalmente contrário à venda do nosso patrimônio, dos nossos ativos para a União. A CEMIG, a Copasa e a Codemig, três empresas que distribuem lucro e dividendos para o Estado de Minas Gerais na casa de 3 bilhões ano, não é um problema. Essas empresas, de fato, se tornam a solução do Estado. Não tem sentido perder. Do ponto de vista que o patrimônio, os mineiros têm orgulho desse patrimônio, e é bom dizer que esses patrimônios não pertencem a governo, pertencem ao povo mineiro, pertencem ao Estado de Minas. Não tem sentido nenhum transferir esses ativos para a União, porque você descapitalizar todo o Estado de Minas Gerais e comprometer 3 bilhões de receita. É bom lembrar, deputado Lucas Lamar, que nos últimos 10 anos, tudo que foi investido em Minas Gerais, 80% de investimentos, seja no saneamento, na captação de água dos pequenos distritos, saneamento básico nas pequenas comunidades, nas médias comunidades, nos grandes municípios, seja investimentos da Codemig, seja investimento da CEMIG, tudo que o Estado de Minas Gerais investiu, 80% saíram dessas três estatais, da Copasa, da CEMIG e da Codemig. Nós estamos falando de empresas. Uma é de água, que é vida, uma é saneamento, saúde pública, outra é energia, setor estratégico no século XXI na transição energética, a outra é de terras raras, de nióbio. Minas é um estado de terras raras. Então, não tem sentido
essa transferência desses ativos também para a União. O que talvez poderia fazer é uma alienação por 10 anos da distribuição desses lucros para a União para honrar a liquidação da dívida com a União, né, para pagar o restante. Mas fazer a transferência do ativo, eu acho que é um grande erro do Estado se isso ocorrer na prática. Eu acho que nós temos que exigir, sim, uma redução do estoque, mas não com ativos. Nós temos que fazer a redução a partir dessas perdas da Lei Candir ou de uma compreensão que a União não pode ficar só com o bônus das reservas cambiais. Elas têm que ser socializadas com aqueles estados que geraram esta riqueza, que são as nossas reservas cambiais, e provocar, sim, uma redução nesta montante da dívida. Porque caso não ocorra a redução do estoque da dívida, na minha opinião, esta dívida vai se tornando impagável e cada vez comprometendo mais as políticas públicas. Minas Gerais não tem nada, gente. Tem mais de 10 anos que não acontece nada em Minas. Não tem nenhuma grande obra, é uma vergonha. Não tem obra no anel rodoviário, não tem nas BRs, não tem grandes obras de infraestrutura, tem metrô, tem investimento. É uma paralisia total, são pequenas obras. E nós não podemos comprometer o futuro. E é um erro da União. Quando eu estou falando União, não estou falando Lula. E quando eu estou falando Estado, eu não estou falando Zema. Nós temos que parar de achar que a União é do Lula e que o Estado é do Zema. Aí fica difícil o debate. Então, eu estou falando no geral. No geral, nós precisamos avançar muito, né, os investimentos. E é um erro da política nacional, porque não tem desenvolvimento nacional se não tiver desenvolvimento nos seus estados. Quem provoca o desenvolvimento são os estados. Então, sem crescimento em Minas, sem crescimento no Nordeste, sem crescimento nos outros estados, não teremos crescimento consistente do país. Então, nessa perspectiva também, é um grave erro a gente não liberar os estados para fazer novos investimentos, né? Ao invés dos estados ficarem comprometendo as suas arrecadações, a sua arrecadação com o pagamento de dívida, que, na minha opinião, ela é injusta, porque ela é fruto, no caso dos estados primários exportadores, de um calote da União e o acúmulo se dá por uma alíquota não aceitável de juros que a União pratica em relação aos estados. Então, um pouco aí dos princípios que eu tenho debatido. Eu apresentei um PL 245 de 2023, um PLP. Ele altera 3 proposições, 3 leis complementares do Congresso Nacional. Ele altera uma lei de 2014 que aprovou a correção das dívidas dos subnacionais, que é o IPCA mais 4, ele altera essa legislação. Ele altera a lei de recuperação fiscal, que é um absurdo, deu errado, ela foi feita no governo Temer um pouco para o Rio de Janeiro, mas ela comprometeu mais ainda as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Ela é do Brasil, mas ela tinha um foco naquele momento para o Rio de Janeiro. É bom lembrar que a lei que nós vamos mudar, ou fazer, ou construir, ela não é para Minas, ela é para o país. Então, a gente altera essa lei e eu também altero a lei que deu a renegociação mediada pelo Supremo Tribunal Federal com os estados sobre a Lei Candir. Então, também altero o acordo da Lei Candir, justamente para criar esse redutor do estoque da dívida baseado nesse resultado da balança comercial, em especial das nossas reservas cambiais. Então, cria ali um modelo matemático para a gente fazer essa redução. Então, é isso, é um pouco do nosso olhar em relação. O futuro de Minas depende dessa renegociação. O futuro de Minas estará comprometido. Futuro, presente e futuro. Se a gente não tiver, de fato, uma recuperação, um modelo que seja sustentável. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos um governo democrático, né? Temos o ministro Fernando Haddad, que renegociou a dívida dele, quando ele era prefeito de São Paulo, com o Estado, com a presidenta Dilma Rousseff. Então, nós temos que aproveitar que tem um governo que é republicano, um governo que também tem compromisso com os subnacionais, que é um governo democrático, que nós podemos fazer esse debate. Então, o futuro de Minas passa necessariamente para um acerto nesta negociação. É bom lembrar que tudo que nós estamos vivendo em Minas tem a ver também com o péssimo acordo da última negociação das dívidas que foi feita
pelo ex-governador Eduardo Azeredo, juntamente com Fernando Henrique Cardoso. É bom lembrar que o Itamar Franco, quando assume, ganha da reeleição do Eduardo Azeredo, ele decreta moratória, ele não deixa vender Furnas, ele fala que não venderia CEMIG, ele faz a emenda constitucional contra a venda das estatais, então ele faz aquele enfrentamento. Então, também, essa lei, essa proposição minha tem muito a ver com o espírito, né, que o Itamar Franco defendia às nossas empresas mineiras. Então, é um pouco nessa perspectiva, eu agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição aí do conselho, meu conselho, né, que eu sou filiado, Conselho de Economistas, para a gente fazer um debate, depois uma roda, um outro seminário só sobre a questão da dívida. Eu me coloco à disposição. Muito obrigado aí pelo carinho. Um abraço em todos. Um abraço, Lucas Lamar, nosso deputado estadual. Obrigado aí pelo carinho e pelo convite. Obrigado à nossa presidente Valquíria. Um abraço em todos e todas. Bom dia, deputado. Bom dia. O senhor me escuta? Escuto. Deputado, eu sou o Daniel, estou apresentando aqui o seminário. A gente vai abrir aqui para uma pergunta. Deputado. Bom dia, deputado. Meu nome é Pablo, eu sou da Unimontes. Tudo bem, Pablo? Engraçado essa palestra, porque até semestre passado a gente estava fazendo um trabalho justamente sobre a dívida pública de Minas. E uma coisa engraçada, uma coisa que a gente constatou, pelo menos nas pesquisas que a gente fez para falar sobre a dívida pública, é que ao certo ninguém sabe ao fato como ela começou e quando ela começou. Pelo menos até os dados que a gente conseguiu foi antes da Primeira Guerra Mundial. Aí começou com empréstimo referente à coroa, aí depois da coroa, aí veio a República, continuou na República, aí fizeram umas mazelas lá e, de fato, dados que a gente conseguiu pegar mesmo, concretos, realmente falando, onde a dívida começou para a gente conseguir trabalhar, foi a partir de 1940, se eu não me engano. E isso é uma coisa que praticamente eu não vejo ninguém questionando. É que nem o seu mesmo que falou, né? Parece que a agiotagem, o Estado tem um PIB de 1,4 de crescimento, e o governo federal pega e cobra 4. Aí tem a questão também da Lei Cadir, né? Que o governo federal devia, acho que, não sei se eu não me engano, era mais de 100 bilhões, eu não tô lembrando ao certo agora, e o governo estadual pegou e abriu mão de receber esse pagamento todo e para receber, acho que, se não me engano, foi 10 bilhões. Se eu tá por dentro, você pode corrigir melhor. E referente a isso, o que que também a base também pode fazer referente para tentar, pelo menos, amenizar, né? Porque sempre as soluções que a gente vê, né, não são soluções milagrosas, que é venda estatal, é congelamento de salário de servidores, mas só que quando a gente vê sobre congelamento de salário de servidores, não é dos salários altos, é da galera mais baixa, que é salário de professor, é salário da agente de segurança pública. Aí você vê o judiciário agora, querendo agora, tá no Senado agora, né, a PEC do quinquênio, do quinquênio, exatamente, para o judiciário, né, que a gente fala que são as castas maiores, e não falando dos técnicos, mas promotores, juízes e tudo mais. Para eles, o aumento é ilimitado, né, porque até mesmo são eles mesmos que voltam, né, voltam seus aumentos através do STF. Comparado até mesmo também a questão das casas também, né? São as próprias casas também que votam seus aumentos. Mas quando é para ver a parte de baixo, nunca tem dinheiro. Então, tem que nessa parte também, através da recuperação fiscal, pode se mexer referente a isso também. Porque não adianta nada de fazer recuperação fiscal, né? Fazer uma boa e elaborada recuperação fiscal, porque querendo ou não, tem que fazer, mas sempre que vão fazer, deixa esses pontos mais altos de fora, entendeu? Por exemplo, sempre que a gente fala da reforma administrativa, fala que tem que cortar salário, que a máquina pública está inchada e tudo mais, mas você pega dados da OCDE, né? Da OCDE, e o Brasil é um dos países que tem menos servidores públicos, né? Comparado aos outros países da OCDE. Aí sempre que vão fazer essa reforma administrativa, cortam na base e esquecem de cortar na alta. Então, como pode se incluir isso? Porque parece que é um medo, na verdade, né? Porque parece que vai mexer no judiciário, vai mexer nas forças policiais, né? Mas não fala nas partes de cabos e soldados, fala nas partes mais altas. Tem-se um medo, né? Fala assim, vamos mexer nisso aí, é um vespeiro e vem golpe, vem manifestação e tudo mais. Então, como se pode mexer nisso também? Obrigada. Então, Pablo, na verdade, é um erro falar assim, a Zema endividou Minas.
Isso não é verdade. Zema só não pagou, e ele está correto de não pagar, esses juros abusivos da União em cima do Estado de Minas Gerais. É lógico que o Zema só conseguiu pagar em dia porque não pagou a dívida. E o nosso governo Pimentel não pagou em dia porque ele pagou a dívida. É simples assim. Então, percebemos todos que a recuperação fiscal de Minas não pode ser nas atuais regras, porque se ela ocorrer nas atuais regras, nós estamos comprometendo o presente de Minas, os salários dos servidores e as políticas públicas e a capacidade de investimento. Como também não houve endividamento do Alberto Pinto, não houve endividamento do Anastasia. O Aécio pegou recurso, mas nem está presente nessa renegociação, porque a dívida que o Aécio acumulou, acho que foi uns 14 bilhões de empréstimos, foi para fazer 224 ligações asfálticas. E está pagando, é nos mecanismos internacionais. Então, ela nem faz parte dessa renegociação, o Estado está pagando. Mas, mesmo assim, também não pegou nenhum centavo para além dessa aplicação de investimentos nos 224 municípios que não tinham ligação asfáltica. Então, para ser justo, eu falei do dado aqui, em 2000, Minas devia 14 bi, pagou 68 até 2023 e agora deve 160. Se a proposta do Zema fosse aprovada, Minas ia pagar durante 10 anos. Começar pagando pouco, lógico, porque ele não quer pagar, ele ia pagar 2 bi, e depois os próximos governantes iam pagar 12, 15, até 20 bi por ano. E depois, no final de 10 anos, Minas deixaria de ter 160 bi de dívida para ter 210 bi de dívida. Isso é um absurdo. A prova que isso é juro composto. Então, essa dívida, para mim, ela é injusta. Eu acho que tinha que ter a unidade de todas as lideranças em Minas, dos movimentos sociais, para questionar. Essa dívida é injusta, ela não existe. Ela é fruto de juros compostos. Então, é nessa perspectiva que, na minha opinião, o divisor de águas do futuro de Minas. Nós precisamos ter, sim, uma política correta nessa negociação. E fato, você congelar salários num estado que tem 700 mil servidores públicos, você multiplica aí o impacto, 3, 4 membros por família, descentralizado em 853 municípios, você compromete o crescimento do PIB. Porque você não pode restringir a circulação de recursos. O salário tem um poder, um efeito multiplicador no PIB do Estado e do Brasil. Então, eu sou contra. Tanto que eu também altero esse artigo da lei de recuperação fiscal. Eu proponho que tenha reajuste, ainda que tenha ganho real. Lógico, dentro do PIB. Se eu estou propondo que a alíquota tem que se limitar ao crescimento do PIB para corrigir o estoque da dívida, eu também proponho que o ajuste para servidores públicos também se limita ao crescimento do PIB, mas o crescimento do PIB é ganho real do salário, como é a política de valorização do salário mínimo do governo do presidente Lula. Então, a proposta é muito coerente. Inclusive, eu não tenho preocupação nenhuma de propor vender estatais que não distribuem lucros nos últimos 4 anos. Estatais que não são 100% dos recursos vinculados ao Tesouro do Estado. Se uma estatal, durante 4 anos, ela dá prejuízo, deixa ela ir para a iniciativa privada. Por que não? Agora, evidente que uma estatal que distribui lucros todo ano, como CEMIG, Copasa e Codemig, não, ela não é problema. Essa estatal é solução para os problemas de Minas. Então, nessa perspectiva, eu sou contra. Então, um pouco das minhas reflexões, né? Que a gente tem debatido. É lógico que essa posição minha é uma posição não majoritária, eu tenho essa posição, mas não é a posição eu estou tentando debater, não é uma posição também que tem 100% de unidade, mas é uma contribuição ao debate. Eu acho que o papel de um parlamentar é trazer novos olhares e contribuições. Então, fiz questão de apresentar a proposição legislativa, o projeto de lei complementar 245/2023, para abrir o debate, para a gente ter um novo olhar em relação a esta dívida. Ela não é pró-governo federal, ela não é contra o governo federal, ela não é pró-governo de Minas, ela não é contra o governo de Minas, ela é para, de fato, recuperar o subnacional, os estados que têm um papel extremamente importante no nosso sistema federativo para fazer o Brasil crescer como nunca, para gerar oportunidades, para gerar
empregos, para gerar renda, para produzir riqueza, para distribuir riqueza e, acima de tudo, para implementar as políticas públicas, saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Então, não tem. Essas políticas públicas estão comprometidas se, de fato, não tiver uma saída sustentável que pare de pé, né, consistente para o endividamento de Minas, mas para o endividamento de todos os subnacionais. É bom lembrar que na história já teve apagamento de dívidas. Apagamento mesmo. Sim, apagou, cancelou. O Getúlio Vargas fez isso com os aliados em 1930. A ditadura também fez com alguns aliados em 64. Então, tem alguns caminhos, né? Então, a gente precisa construir, pela democracia e pelo debate, uma saída sustentável que coloque os estados com capacidade de retomada de investimentos para fazer o Brasil crescer como nunca. Então é isso. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos aí. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Eu agradeço aqui em nome do Corecon Acadêmico de Minas Gerais, do Corecon MG, a sua participação aí, o seu tempo e a sua disponibilidade na agenda corrida e lutando pelo nosso estado. E a palavra agora para a Carol, para a Eulália aí. Obrigada. Deputado, Acho que seu microfone está desligado. Oi, está nos escutando? tô ouvindo. Em nome do Corecon de Minas, a gente agradece muito a sua participação. Vou passar a palavra, então, para a Eulália. Bom Um dia abraço. a todos, deputados. Nós estamos aí na luta, somos contra as privatizações e estatização das empresas mineiras, tá ok? Mas, gente, eu vou, eu vou passar para vocês, nós vamos começar para saber que dívida é essa. Então, eu trouxe o histórico dessa dívida, que eu pesquiso essa dívida desde o ano 2000, quer dizer, vocês não eram nascidos. E quero falar também, vou agradecer o convite e falar da minha satisfação de ver esse monte, mais de 100 alunos, estudantes de economia. O deputado que falou agora, ele é economista. Eu tenho um imenso prazer de ter o contato na Assembleia Legislativa com o deputado Lucas Lasmar, que também é muito novo, e a gente vai... Eu fico interessante, deputado, que a gente vai ver que está criando novas lideranças em Minas, a gente precisa muito disso. Então, gente, eu trouxe para vocês, como estudiosa da dívida, poderia colocar o slide? Todo mundo está falando que dívida, mas que dívida é essa? Né? É como o professor Lacerda falou, é lícito o Estado endividar? Desde que seja para investimento, para o povo. Essa dívida de Minas, ela é meramente financeira. Pode passar? Vamos ver o histórico dela. Tem alguma coisa para os slides? Léo, você passa para mim? Léo é meu conhecido de vários anos, de várias lutas nesse auditório e em outros, né, Léo? Vamos lá, Léo. Então, essa negociação da dívida vem lá da década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Está pensando, não, Léo? Então, vem lá na época do Fernando Henrique Cardoso, no projeto neoliberal que foi assinado, implementado, discutido junto com o governo. Então, ele foi... O que aconteceu? É a primeira slide? É o primeiro, Del? Acho que não é, não. No final dos anos 80, a União, segundo acordos feitos com o FMI, vai refinanciar a dívida dos estados, né? Que aquele inflação que estava, eles usavam o overnight, né? Para ir rolando as dívidas, né? Então, o que aconteceu? Para esse acordo, é o mesmo, vamos ver que a história vai se repetindo. Ele vai exigir o quê? Privatização das empresas estatais estratégicas e lucrativas, sob a justificativa que as receitas de venda de tais empresas seriam para o pagamento da dívida. A mesma coisa que vem no regime de recuperação fiscal. Também exigir redução dos gastos de pessoal, previdência social, liberação de fluxo de capitais. O que vai acontecer? Ele vai assinar o governo várias cartas de intenções. Pode passar. Eu coloquei só duas, né, com as cartas de intenções. O governo lançou um ambicioso programa de privatizações que se destina a liberar recursos fiscais e promover a eficiência da economia, né? Então, pode passar. Uma delas interessante, a primeira empresa mineira que foi privatizada era a Uzi Minas. Ela foi privatizada
e era a mais lucrativa siderúrgica da América Latina. Pode passar, Léo, porque é meu prazo. Então, o prazo é curto, eu queria trazer essa história toda para vocês. Regime de recuperação fiscal, dívida de Minas. Para ver que dívida é essa, né? Então, vamos lá. Então, a União assume renegociar a dívida de 26 estados com prestações mensais entre 11% a 15% da receita líquida real. Receita líquida real é um conceito que dado pela Lei 9496. Ela não está, ela é uma receita, esse índice é calculado pela Secretaria de Tesouro Nacional, que a gente vai falar agora depois, STN, né? Então, os estados que amortizaram 10% do valor da dívida tinha juros de 7,5% ao ano. E quem amortizou 20% pagou 6% ao ano. Mas que dívida é essa? Essa dívida veio para investimento, os estados. O que é interessante é que ela cresce e nem o governo Anastasia, nem Aécio, nem Itamar, nem Pimentel, ninguém pegou dinheiro emprestado. Dívida, ela vai rolando como uma bola de neve. Então, que dívida é essa? Então, é uma dívida, foi contraída para sanear bancos públicos e que vai ser a parte boa, aí o Benjo, o Crédito Real, vai ser entregue aos estados, vai ser entregue aos bancos. E o estado vai ficar com a dívida podre. Dos 1,5 bi que a gente está pagando hoje da saneamento do banco, ele foi vendido para o Itaú por 500 milhões, né? E outra parte interessante é essa, que é a entrega dos títulos do Estado para a União. Diferente de hoje, que só a União pode emitir títulos, os estados podiam emitir as letras do Tesouro Estadual. Esses títulos, como o Estado, a situação dos estados era na penúria na década de 90, valiam um pouco mais do valor. O valor de face, quer dizer, se o título vale 100, o valor é o valor de face no mercado, que só era vendido a 30%. E quem tinha esses títulos? Os bancos privados. Quando a União vai assumir a dívida dos estados, ela vai assumir esse título com valor de 100. Quer dizer, há uma transferência de dinheiro nosso, público, para o sistema financeiro. Então, os principais municípios brasileiros hoje possuem basicamente 3 tipos de dívida. Dívidas com a União, decorrente daquele processo que eu estou falando com vocês, que a lei 9496 ali está com erro, conhecida como dívida CAN. Porque o pessoal, a dívida de Minas é tantos bilhões, mas só quase 90% que é dívida CAN. O que é dívida CAN? É coeficiente de atualização monetária. A hora que vocês pesquisarem no site do Secretaria de Tesouro Nacional, vocês vão procurar a dívida de Minas, que está renegociada, é a dívida CAN, não é a dívida total de Minas. Porque os estados têm dívidas com outras instituições financeiras que não têm garantia da União, e outro tipo de dívida é com garantia da União, tá bom? Então, o que a gente faz? Vai saber. É lícito o Estado endividar. Quais são as fontes de receita dos estados? Os tributos que a gente paga são impostos, taxas e contribuições, e que, ontem Sara falou nisso, somente os impostos são compartidos com os estados e municípios. O Fundo de Participação dos Estados, que a gente chama por FPE, e FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios nos valores que a União arrecada com impostos. O que vai acontecer? Que eu gosto na parte tributária, que é minha área de mais de 30 anos de trabalho, é que a União fez a reforma tributária que ela queria. Por quê? Ela aumentou a tributação dela através de contribuições, porque aí ela não precisa de repartir com os estados e municípios. Então, se você lá no site do Tesouro de Minas, você vai saber que a dívida hoje é 173 bi. Mas não é a dívida que está sendo conversada agora no regime de recuperação fiscal. É só essa dívida CAN de 145 bi é o que vai entrar no regime de recuperação fiscal. Porque as outras dívidas são dívidas que ela com garantia ou sem garantia da União, que inclusive algumas o Estado não paga, a União está tendo de honrar. Vamos passar. Mas qual é a lógica dos juros? Quanto maior os juros,
quanto é maior o risco. Só que, na dívida dos estados, o risco era mínimo, porque a lei que está em vigor até hoje, porque o regime de recuperação fiscal vai precisar de uma lei complementar. Não é nenhum deputado, eu vou fazer. Não, nem o secretário do Tesouro não pode fazer nada sobre a dívida dos estados hoje, se não tiver uma lei complementar. Tá? Então, a União, qual é a garantia? A União vai reter o fundo de participação do Estado se ele não pagar a dívida. Por que hoje tem as liminares, Minas não está pagando? Não está retendo? Porque Minas tem liminar. Tá ok? Pode passar. Então, os contratos iniciais foram assinados pelo governo Eduardo Azeredo em 98, que não pagou nenhum tostão, e depois vão ver a história do Itamar, que eu vou contar para vocês. Foram 10,185 bilhões de reais daquelas letras do Tesouro Estadual, que representou, como eu falei, claramente uma brutal transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. Essa dívida, no início, ela vai pagar até a outra renegociação da crise dos estados, em 2014, 7,5% ao ano, mais a inflação medida pelo GPDI. O que eu coloco, não é hoje que é IPCA mais 4, o que eu coloco também é o que tirou da mão dos estados nesse período todo, em dinheiro de investimento, de saúde, tudo, porque nós pagamos até a nova lei complementar esse valor. Então, a gente deixou de ter dinheiro, né, recursos, para financiar saúde, educação, nesse período todo, né? Então, pode passar, que eu não vou deixar o slide com vocês. O segundo contrato é aquele do PROES. PROES é o Programa de Saneamento dos Bancos, né? Foi do valor de 4,34 bilhões. Esses contratos todos estão na 13% da receita líquida real. Pode passar, Léo. Então, para entrar os 10%, eu li todo o contrato e todos os aditivos. Eu tenho pesquisa bem ampla nesse sentido. O que acontece? Minas vai alienar as ações do BENS, vai dar ações da SEASA, a SEASA vai ser passada pelo governo federal, vai da Cazeng, outros créditos que ela tinha, e o que pior ainda, gente, sem nenhum pesquisa, sem nenhum... eu estou dando isso, estou dando aquilo. E se está no contrato, os valores não foram suficientes, o Estado se compromete a pagar o saldo restante à vista ou alienar novos bens de direito para amortizar a dívida refinanciada. Você vai ver pelos contos aditivos que não tinha, foram assim, foram dados sem nenhuma avaliação dos valores. Pode passar, gente. Pode passar, Léo. Então, aqui, gente, eu só deixei como é que foi o cálculo que está no contrato, tá? E aqui é interessante, o deputado que a gente estava falando, era o crédito que os estados tinham de IPI e exportação, que é um crédito de imposto, que seria, inclusive, repassado para os municípios. E está lá no contrato que o Estado de Minas repassaria os 25% para os municípios, porque os 25% é a composição desse que os municípios têm direito. E o Estado, todos os documentos analisados, nenhum documento apresenta que isso foi passado pelos municípios. Vamos passar? Pode passar, Léo. Quem está passando aí, gente? Porque senão meu tempo é pouco, eu tenho, assim... Aqui, gente, ó, tá tudo baseado nos contratos que eu fiz, analisei contrato, a lá de dedução, 9.728 do IPTU exportação, tá? Pode passar. Então, uma coisa que eu quero trazer também é a dívida com a CEMIG, que é importante, eu estava falando com o deputado Lucas, que impacta a dívida externa mineira, que é praticamente isso. Minas, nessa renegociação, na década de 90, vai assumir a dívida que o Estado tem, que a União tem com a CEMIG. Ela era, inicialmente, de 602 milhões, aliás, nem bi. Só que ela vai pagar IGPDI, vocês todos sabem que o IGPDI, naquela época, era, como até o deputado falou,
era um índice condensado, é um índice que é determinado pela Fundação Getúlio Vargas, que não é um índice oficial do governo. Ele estava condensado, porque nesse cálculo do IGPDI, entra na cesta de cálculo o dólar. E o dólar valia, na época, 0,8 do real. Então, todo mundo sabia que aquilo ali, o IGPDI, ia explodir. Então, na da CEMIG é mais ainda forte o custo dessa dívida, porque ela é corrigida pelo IGPDI, enquanto em Minas era 7,5%, ele chegou a pagar, em 2006, IGPDI mais 12%. Né? Então, o que mais impactou, porque a gente está sempre, quando fala, sociedade, nós estamos sempre lutando com isso. Movimentos sociais que eu participo, a FENG, os sindicatos economistas, nós discutimos essa dívida desde o início, desde a época que eu era do sindicato, presidente do sindicato, cadê a Val? Do Corecon, né, Val? A gente discute isso há quantos anos? Né? A gente estou até rotulada de dívida. Aí, o que acontece? No final de 2012, nós tivemos, e não resolve, acho que meus netos vão continuar ainda falando em dívida. Em final de 2012, quando a gente tinha um movimento muito grande aqui, muito forte, com pressão, na pressão na Assembleia, na comissão, deputado, que eu falei que foi na Assembleia em 2012, o que acontece? Foi no governo Anastasia. Ele viu que a pressão foi alta, ele vai negociar essa dívida por meio de tomada de empréstimo externo de 4 bilhões de reais, junto ao Banco Mundial e outras instituições, alegando que teria um desconto de 1,b. Só que, gente, ele vai pagar 4,72% a taxa média ponderada pelos saldos, pela projeção da LIBOR, ao ano, ou seja, 4,72 mais o quê? A variação cambial. Então, vocês vão ver que a dívida externa vai explodir nesse período. Então, essa dívida externa que Minas tem é baseada nisso. Então, vamos, me dá 5 minutos, vou parar. Então, pode passar. Então, tem uma parte que ele paga o agente financeiro, o Banco Brasil, que não sei se continua pagando. Pode passar. Uau! Minutos, eu não chego nem no regime de recuperação fiscal e nem nas propostas. Pelos aditivos do contrato, fica claro que as prestações mensais são calculadas pela tabela price, quer dizer, juros sobre juros, composto. No nosso ponto de vista, cremos que mesmo aplicando juros sobre juros, e já foi decidido pelo Supremo, que é legal, a taxa anual pactuada no contrato com a União não pode ser superada. A taxa não é 7,5% ao ano. Quando eu aplico mensalmente juros sobre juros, ela passa a mais de 7,5% ao ano. Eu já falo depressa. Eu quero chegar no regime. Mas eu acho importante trazer esse histórico, porque vocês ficam no jornal, a dívida de Minas. Mas que dívida é essa? É lícito, né? Pagar se fosse para investimento, para educação, tudo. Então, vamos lá. Então, a taxa anual supera o contrato, porque é juros sobre juros mensal. Então, vai dar lá para 7... Eu fiz umas contas, não sei se é 7,16, 7... vai chegar a 0,26% a mais. Pode passar. Apesar de pagamentos em 12 anos na dívida estaduais, elas cresceram quase 300%. Então, os governos, seja ele de direita, de esquerda, de qualquer... Todos eles pagaram essa dívida. Anastasia, Aécio, Fernando Pimentel, todo mundo continuou pagando. Então, o montante pago mensalmente, gente, não foi suficiente para quitar os juros e amortizar o principal, devido ao crescimento menor do PIB, que ele estava lá, juros, 7,5% mais IGPDI. Não pode esquecer que não é 7,5% ainda. Juros mais IGPDI. Pode passar. Aqui, só para vocês verem esse cálculo. O que pagou em 2010 de juros e amortização da dívida, o que gastou com segurança pública, o que gastou com educação e transporte. Então, ela impactou. Tem até um artigo meu que eu fiz para o Unesp, Núcleos Sociais da PUC, que eu falo, estava na época da pandemia, eu fiquei pensando o que se a gente não pagasse esses juros tão altos, que poderia ser feito para o povo mineiro, né? Pode passar? Então, vamos saber o seguinte, é inadmissível que o Estado assumiu uma dívida com a União de 14 bilhões,
né? Até 2018, quando suspendeu, pagou 45 bilhões, ainda tem uma dívida de 224 bilhões, mais os valores lançados em resta a pagar. E aí que eu queria falar com vocês. O Zema está lançando o que ele não está pagando da dívida em resta não pagar. Uma contabilidade totalmente que não existe, não existe essa contabilidade. Então, o que acontece? Vai impactar o professor Lacerda na resolução 40 do Senado. A correção de dívida líquida, receita corrente líquida com a despesa corrente líquida, ela vai diminuir, porque ele está lançando em resto a pagar. Então, esse estudo eu já acabei de fazer, vou deixar o link para vocês. Então, a dívida de 88 era 148 bi, no final de 2022, que é os valores que eu consegui lá ainda no site dos orçamentos, no site do Estado. Então, no exercício seguinte, por que não houve depois, no final do governo Pimentel e o Zema, que fala que pôs Minas nos trilhos? Porque ele não pagou a dívida devido a liminar do Supremo Tribunal Federal. Essa liminar suspendeu o pagamento da dívida e aquele que eu falei com vocês, que a União não poderia reter o Fundo de Participação do Estado. Pronto, vamos acabar então, só terminando. Então, só dei isso aqui. O governo Azeredo não pagou a dívida, pode passar. A luta da cidade mineira vem desde dos movimentos sociais, Assembleia. Nós já estamos nisso há muito tempo. Estou terminando. Teve a história do governador Itamar Franco, que eu não vou falar, pode passar. Destaca, pode passar. Pode passar, vamos propostas. A discussão. Agora isso aqui é importante. Em 2012, teve essa lei, depois das movimentos, que reduziu a dívida até dezembro de 2002, para corrigida pela Selic. Você sabe que a Selic paga os juros mais altos do mundo. E depois de 2013, IPCA mais 4. Pode passar. Aí pode passar. Aí pode passar. Pode passar. Aqui está o pode também. Pode passar. Aí pode passar. Aqui. Isso aqui é interessante. O Ministério Público de Contas é a inscrição de restas a pagar sem disponibilidade de caixa, além de nitidamente compatível com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ter elevado a dívida de curto prazo do Estado. Pode passar. Aqui. Tem irregularidades nessa dívida, né? Precisamos de investimento e não mais cortes na situação dos estados. Pode passar? Aí o Zema, só um pouquinho. Aí vem o Zema brigando com a gente, né, deputado? Que não tem outra saída. O deputado fez um ciclo muito bom de debate. Não tem outra solução. Vamos entrar o regime de recuperação fiscal. Pode entrar. O regime de recuperação tem uma série de condicionantes que ainda vem, sabe, que eu acho só interessante, vai a privatização de energia, saneamento e outros. Então, quer dizer, e outros, pode privatizar qualquer coisa do Estado, se assinar esse regime de recuperação fiscal. Pode passar? Pode passar. Aí, vou observar, no regime de recuperação fiscal, não tem nenhum financiamento, nada para o desenvolvimento econômico, né, que geraria receita. Pode passar. Aí, pode passar também. Pode passar. Aí interessante, volta. A Lei Candir. Você sabe o que é a Lei Candir? A Lei Candir foi uma lei no governo Fernando Henrique que desonerou a exportação de recursos primários e semi-elaborados. Então, os empresários, além de não pagar a imposto de exportação, eles podem receber crédito daquela mercadoria que ele comprou. Além de ser desonerado, ele ainda recebe crédito de uma coisa que ele vai ter que receber do Estado, o crédito de que ele não vai pagar. Então, essa Lei Candir foi extremamente impactante nos estados do Rio, por causa do petróleo, no Rio Grande do Sul, por causa do agro, e a gente, principalmente, por causa da mineração. Pode passar? Aí tem propostas, pode passar. Então, o problema não é a dívida em si, apesar de questionável, mas o motivo determinante, no caso concreto, são os termos da renegociação de 98 e todas as implicações do exercício interior. Vamos passar. O momento é decisivo, demanda respostas políticas, deputado, urgentes para a sociedade. Meu Deus do céu! Aqui, eu tenho... Trouxe 2 links para você. Análise das contas públicas de Minas Gerais, passado, presente e futuro.
Está nesse site aqui, foi pela FEM que pediu para a gente fazer. E tem a crise econômica desse monte de estado, impasse político em Minas Gerais. Tem artigos meus nesse link aqui da PUC Minas, tá bom? Então, vamos passar, vamos terminar. Muito obrigada. Que responsabilidade, hein? Nossa! Depois de falas de pessoas tão importantes, gostaria de me apresentar. Sou deputado estadual Lucas Lasmar, sou da cidade de Oliveira, quase foi capital de Minas, mas não deu certo. Alguém conhece Oliveira? Conhece, né? Ah, terra boa. Então, vou ser breve aqui nas minhas falas, eu tenho uma apresentação, mas eu gostaria de voltar um pouquinho na parte teórica, que eu achei muito importante aqui dos professores, todos que falaram. A cidade de 140 mil habitantes, fui vereador em 2017, virei secretário de saúde depois de um mês de vereador, que eu vi que vereador é uma vida muito complicada. Aí eu descobri que secretário era pior ainda, mas aí não tinha como mais voltar atrás. E nesse momento, eu administrei a pandemia, que todos vivenciaram aqui, principalmente os jovens, o impacto na escola, mas nós tivemos também grandes impactos na parte de saúde pública dos municípios, principalmente no governo do Pimentel, onde todos aqui falaram sobre a questão da dívida. E às vezes eu estava sendo impactado a minha gestão e a entrega para a população e não sabia realmente o fator principal. E na cabeça dos mineiros, principalmente do interior, que era um governador que estava realizando uma má gestão. Mas, na verdade, é um problema recorrente imenso, aonde está aqui discutindo a questão do regime de recuperação fiscal, que é uma das propostas que o governador Zema está tentando emplacar na Assembleia Legislativa, e que a gente vê também que isso está perpassando a várias mãos de governadores que não conseguem resolver essa questão. E aí, quando eu cheguei na Assembleia, estou falando assim um pouco mais rápido para ninguém me xingar, é uma brincadeira. Eu falei assim, vou descobrir qual é o problema que está acontecendo no nosso estado, para que eu possa levantar pautas para fazer uma construção, porque político vive de pautas e tem que ter entrega. E aí o maior problema é a dívida de Minas. E ninguém falava disso na Assembleia, ninguém. Vou falar até contra o parlamento aqui. Lá é o seguinte, você é base ou oposição? Oposição, você não tem uma bala no governo. Você é base? Então toma aqui 4 milhões de emenda de 6 em 6 meses, mas fica calado. Você não vai falar nada aqui no parlamento. Isso existe muito. Não só na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas também no Congresso Nacional. Então, ter uma discussão de pautas que vão trazer um norte para o país é muito difícil, porque às vezes o parlamentar está preocupado com a base dele. É a entrega. O trabalho legislativo é muito difícil, principalmente para o vereador. Todo mundo fala assim, o vereador só fica falando borracha lá na Câmara Municipal e não resolve nada, mas a função dele não é essa. Então, essa visão da população, ela dificulta muito o parlamentar a fazer essas construções. E aí, eu chamei os 20 deputados de oposição, assinaram comigo, para que a gente pudesse fazer um seminário legislativo para discutir a dívida do Estado, porque ninguém falava, vamos chamar a imprensa toda aqui para que a gente consiga. Mas o seminário só pode ser realizado com o aval do presidente da Assembleia. Então, a gente ficou com um ferrinho de dentista nele e falou assim, vamos debater. E nós conseguimos fazer algo que é inédito. Olha lá a data, 27 de abril de 2023. Eu tomei posse dia 1º de fevereiro de 2023. Então, foi uma das primeiras pautas, e aí a gente conseguiu levar uma gama de especialistas que enriqueceram demais todo o evento. Pode passar a apresentação. Antes de falar quem foram, está aqui detalhadamente a questão da dívida por governadores. Olha lá, começou no Itamar Franco com 18,6 bilhões de reais que ele tomou de empréstimo, mas no próprio governo dele a dívida já quase dobrou com a evolução da dívida, com os juros, que é algo que é impagável. Aí veio o Aécio Neves, aí ele já herdou a dívida com 34, no seu primeiro mandato, passou 10 da evolução da dívida, em 2007 a 2010 também. Vocês verem que, mesmo se você pagar, a dívida vai aumentar. Esse é o pior cenário. Então, na parte econômica, vocês estão estudando, na parte privada, ela tem uma técnica, é o seguinte, não tem conversa, tem que pagar. Na parte pública, é muito difícil, porque a técnica ela está vinculada à política. E aí, no ciclo de debate,
a solução que os especialistas acharam assim, não tem como pagar. A solução é política. E aí a gente esbarra numa grande situação que é a liderança política de Minas Gerais. Olha só, Zema, com toda sinceridade, qual é a visão que vocês têm sobre a questão do atraso de salário dos servidores? A culpa era do Pimentel, não era? Que ele era ruim de serviço? Quando o Zema entrou, passou 6 meses, começou a pagar, o que vocês pensam? Assim, uai, o cara é o suprassumo. Na verdade, não. Fernando Pimentel deixou o maior presente para o Zema, que é a liminar da suspensão da dívida. E aí, qual que é o motivo? Lei Candir, igual os especialistas falaram, foi a tese que a própria doutora Onofre, que foi procurador-geral do Estado, definiu. O que era? Olha, se a União está me falando que eu devo, na época, se eu não me engano, era 150 bilhões, e eu estou falando que, Vamos voltar aqui, ó. O governo federal fala que eu devo 150 bilhões. E a gente fala que o governo federal deve para a gente 130 bilhões da Lei Candir. Então, olha, tem a dívida do empréstimo e a questão da compensação da Lei Candir, que é a desoneração das exportações, igual foi discutido aqui. Supremo Tribunal Federal, enquanto nós ficamos brigando aqui para ver quem deve quem, define aí para mim quanto que a União me deve e quanto que eu devo à União. Enquanto isso, suspende a dívida. Só que isso aconteceu depois da eleição, gente. Depois que o Zema ganhou. Se eu não me engano, foi em novembro. Esse é o motivo da liminar. E aí ela vem se arrastando. Aí no meio do caminho, o Zema teve uma ideia. Falou assim, não, gente, vamos fazer um acordo com a União? Dos 130 bi da compensação da Lei Candir, você pode me dar aí quase 9, mas me paga em 17 anos. É uma matemática muito boa. E homologada no Congresso Nacional. E aí a liminar continuou. Então já não tinha mais fundamento de ter a liminar. Qual que foi a fundamentação? Ó, se eu pagar, o Estado vai entrar em insolvência. Então a liminar está aí e aí vai ganhando tempo. Prorroga, prorroga, prorroga. E lembre-se, gente, infelizmente a teoria política de alguns é a seguinte, política é a arte de ganhar tempo. Empurra mais 190 dias, aí eu não pago. Mais 190 dias, aí cada hora é um motivo. E aí a gente chega numa dívida aí de 165 bilhões e com o discurso sempre. Estado diferente, né? Eu sou pessoa não grata no governo, tá, gente? Então, é importante a gente ter levado isso para a Assembleia Legislativa para discutir, porque na hora que os especialistas falam, tem um peso altíssimo. Quando o político fala, que político já não vale nada, né? Aí, quando ele fala tecnicamente, às vezes acha que a gente está querendo parecer. Então, a gente chamou 36 entidades, pode passar, para construir. Eu fui deputado coordenador, e lembrando que 20 assinaram o requerimento e todos os deputados votaram favorável para isso, até os governistas, porque eles, eu não posso falar nada, mas eu vou votar e deixa botar fogo no parquinho lá. Então, eles aprovaram a gente, chamamos várias entidades que enriqueceram todo o processo e foi democrático. Nós chamamos representantes do governo do Estado, tanto da Secretaria da Fazenda, de Planejamento, tanto da União, governo federal, veio a Secretaria do Tesouro Nacional, para falar assim, olha, nós vamos te acusar, mas você tem o direito de defesa. Chamamos os líderes sindicais, os representantes de classe, para fazer esse debate. Pode passar. Bom, eu vou passar essa parte, olha só. A gente separou 4 painéis. A evolução da dívida de Minas Gerais, origem, ritmo e causa, que é uma das coisas que a gente falou aqui de forma assim, mais breve, mas acho que já foi muito bem detalhado aqui. Pode passar. O impacto da dívida nas políticas públicas destinadas à população, o que isso representa? Uma das maiores preocupações minhas, o que eu defendo muito, é o novo pacto federativo. A União está está apertando demais os estados. Essa teoria rentista de que o Estado tem que pagar juros para a União, ela está destruindo a própria soberania do país, porque não tem dinheiro para investir.
e aí a gente entra nessa questão de que não tem dinheiro para investir para a gente sair desse ciclo vicioso. E aí a gente vê a questão da Lei Candir. Um exemplo, e na hora que o minério de Minas acabar? Que é uma discussão que a gente estava falando com a Eulália aqui. Será que a mineração realmente traz riqueza para o nosso estado? É uma coisa assim, porque fica na mão de poucos e não se espalha essa situação. O estado fica completamente sem arrecadação em relação a isso, e eu defendo a Lei Candir, mas da seguinte forma: o que é renovável, faça a desoneração por completo. Mas o minério, ele acaba, ele é finito. Uma hora ele vai acabar, e aí? O exemplo de Conceição do Mato Dentro. Ele está fazendo o papel de casa. Um dos maiores municípios do país que exportam. Ele tem um fundo soberano de 50 milhões de reais. Ninguém toca nesse dinheiro aqui, porque na hora que acabar a mineração, a cidade pode sucumbir. Então está lá, nenhum prefeito pode mexer. Então essa é a tese, foi elencado, acho que pelo professor Antônio, né? Sobre a questão de criar um fundo soberano. E eu ainda acho que o CEFEM deveria ser repartido entre todos os municípios, cria esse fundo com obrigatoriedade de industrialização. O exemplo da Lei Candir. Ela própria desindustrializa Minas Gerais, porque exporta o minério sem imposto. E a China entra com o produto enriquecido aqui sem imposto. Como é que a ArcelorMittal, qualquer outra indústria, vai conseguir competir com a China? Sendo que aqui, se ele compra o minério, ele paga imposto, se ele enriquece, paga o imposto na venda. Como que nós vamos fazer uma industrialização de Minas Gerais e do nosso país? Nós vamos ser refém, infelizmente, de todo esse cenário de vender somente matéria-prima dos países ricos. E aí a gente viu uma apresentação de uma palestrante sobre a questão de você vender o lítio de uma forma e se pegar ele processado é 40% mais caro. Então, gente, quem define isso é a política. Então, por isso que é importante vocês estarem aqui e vocês estarem fielmente orientando a política de Minas Gerais, porque vai estar na mão de vocês. Então, eu tenho 33 anos, eu era vereador, secretário de saúde, jamais imaginei ser deputado. Mas é quando a gente fala o que precisa ser falado, a gente consegue achar o caminho, e vocês, estudantes, é que estão na mão de vocês para trilhar todo esse papel aí dos jovens. Pode passar. Falei aqui, né, já sobre a questão da Lei Candir, os benefícios fiscais e a reforma tributária. Sobre o aspecto da reforma tributária, eu gostaria só de destacar um ponto importante. Não vou citar nome, mas eu acho que vocês vão saber. Minas Gerais tem um dos maiores neoliberalistas do país. Tem. E é amigo do governador, não é o governador. Só que ele é o cara que tem maior benefício fiscal se não for do país. Então ele entra numa palestra, neoliberal, o mercado que define. Mas aqui, eu quero a minha isenção, meu amigo, porque senão o pau vai quebrar. Então, são coisas que são difíceis a gente entender, só que você precisa de muita informação para você conseguir rebater. Só que, às vezes, rebater pessoas bilionárias, você pode preparar que vai vir retaliação. Então, são momentos difíceis da política. E o que é pior, Minas Gerais está passando de 4 bilhões de reais, que era a média de isenção fiscal por ano, para 16 bilhões, antes de aprovar o regime de recuperação fiscal. E um detalhe, vocês podem olhar, se chama Divulga Cand, onde vocês conseguem ver a prestação de conta dos candidatos, tanto de governo a prefeito. A maioria das empresas que recebem isenção fiscal doam campanha de governador. Está lá, oficialmente. Então, é cíclico, gente. Infelizmente, às vezes, parece que não querem resolver o problema do nosso Estado por questões financeiras. Eu tenho certeza que muitas coisas aí são ocultas que eu não posso provar, então não vou falar. Vamos passar? Olha só. Minas Gerais deixa de arrecadar 100 bilhões em 2 décadas da Lei Candir. Olha lá, primeira de São Paulo, 115 bilhões, Minas Gerais, 100 bilhões de reais. Pessoal, só para vocês terem uma noção de valor, Oliveira tem 40 mil habitantes, nós temos um hospital regional que atende 53 cidades. O orçamento nosso lá, financeiro, só da Secretaria de Saúde,
era 23 milhões de reais ano. Nós cuidávamos de 40 mil pessoas com 23 milhões de reais. Vocês têm noção do que é 100 bilhões de reais? E aí entra na questão também do lobby internacional. Por isso que às vezes a gente vê os presidentes viajando para todo lado, porque existe protecionismo de todas as formas, buscar esse tipo de acordo, mas eu tenho certeza que nós precisamos rever a questão da Lei Candir para achar um caminho para o nosso país, porque na hora que acabar tudo isso, essas alterações climáticas, a gente não sabe até quando nós vamos ter capacidade de fazer um plantio que seja realmente eficiente. Estou falando disso, gente, daqui 400 anos, mas nós temos que começar a pensar, porque na hora que o minério acabar, os outros países eles vão estar tecnologicamente avançados sei lá, 500 anos acima de nós. Quando na hora que a gente chegar e falar assim, não, e agora? Assim, aqui, mas agora você vai continuar aí primário e o nosso povo não vai crescer. E nós temos tudo para crescer nesse país. Então, são partes que os políticos não conseguem discutir. Os que querem discutir são altamente sofrem pressão e retaliação, e outros são comprados com emendas parlamentares, orçamento secreto, enfim, por aí vai. Pode passar. Nós, além de só criticar, né, que a gente fala bastante sobre esses pontos, nós queríamos achar soluções propostas, porque a gente viu, até na apresentação da Eulália, que haveria somente uma solução, que era o regime de recuperação fiscal. Congelar o salário dos servidores por 9 anos, sem nenhum tipo de reajuste, que é uma perda imensa, chegaria na casa de 54% o poder de compra desses servidores comprometidos nos 9 anos. Você imagina, você perder seu poder de compra nesse sentido? E a Eulália falou muito bem. Você imagina o que é esses 100 bilhões, lá atrás, o poder de compra que os estados teriam para fazer os seus investimentos. E a política pública, pessoal, vive na cidade, não é no estado. A população vive ali, com o vereador, com o prefeito, eles sabem os problemas locais. Quantas mães não conseguem trabalhar porque não tem creche para deixar o filho para estudar? Quantas pessoas deixaram de trabalhar porque não conseguem uma prótese de quadril pelo SUS? Aí fica encostado em casa, infelizmente, porque não consegue trabalhar. Então, são coisas que são importantes. Um exemplo que eu consegui lá na minha cidade, a gente faz cirurgia neurológica de alta complexidade pelo SUS. As mais complexas a gente faz pelo SUS lá. E aí teve um ponto que, só para contextualizar, seguinte, muitas pessoas estavam ficando sequeladas. Chegava já com AVC, fazia cirurgia, gastava recurso, material, médico e tal, e não resolvia o problema da pessoa, ela ficava sequelada. Ela saía de lá, ia para a Secretaria de Saúde, a gente tinha que fornecer fralda todos os dias para a pessoa, dieta. Só a dieta era 3 mil por mês. Fora que a pessoa vai encostar no INSS e às vezes é assalariado e com esse salário não consegue colocar um cuidador. Então o filho para de trabalhar ou estudar para cuidar do pai. Você vê que é um ciclo vicioso. Chamamos os médicos e falamos assim, olha, eu estou gastando em média quase 70 mil reais por mês só na Secretaria de Saúde com um paciente. O que eu preciso colocar na ponta, no pronto atendimento municipal, para resolver? O medicamento, 5 mil reais, chama trombolítico. Aí eu falei assim, mas 5 mil é muito dinheiro. Eu falei, não, muito dinheiro é eu perder a vida daquela pessoa que vai ficar o resto da vida encostada, infelizmente, e continuar do jeito que está. Vamos comprar. Nós compramos dezenas de trombolíticos. Pessoal, caiu assim, a 90% de pessoas sequeladas. Às vezes a pessoa chegava com AVC, aplicava a injeção nela, 2 dias ela ia embora. Então, só que você precisa de recursos para investir. E na maioria das vezes o orçamento está completamente vinculado a despesas de consequências de não planejamento. Então, é importante a gente achar esse caminho e ter recursos. Achamos a proposta que a gente encaminhou ao presidente Tadeu Martins, porque na época, pessoal, o Zema não queria conversar com o Lula. Ele falou assim, a solução é o regime de recuperação fiscal e não conversem comigo mais. Esse é o caminho e é para aprovar. E os deputados de base foram para o plenário votar. E aí a gente encaminhou, olha, vamos reduzir, desde ser IPCA mais 400, vamos passar IPCA mais 1%.
uma proposta que estava se ventilando, né, que a gente viu que também tinha muitos votos contrários, mas ele foi encaminhado, que é a federalização. A gente pegava a CEMIG, Copasa e a Codemig. A Codemig é um grande patrimônio do Estado. Essas 3 estatais estavam na casa de entrar no acordo por 80 bilhões de reais. E a terceira proposta, nós pegamos o acordo de Mariana, que foi o desastre. O Estado tem para receber 30 bilhões de reais. Qual que é a tese? Eu acho que a tese é muito boa, só que a gente entra na seara política. Era pegar esses 30 bilhões, dar para o governo federal como abatimento da dívida, mas vinculado que esses 30 bilhões só poderiam ser investidos em Minas. Pode você ver. Top, né? Mas tem barreira. Por quê? Quem vai anunciar as obras? É o Zema ou o Lula? É o Lula. Então, a gente fica perdido, pessoal, desculpa o termo, nessa doença de esquerda e direita. De que vacina vale a pena ou não vale. Então a gente quer industrializar, mas não estamos acreditando nem na ciência. Então, por questão política, imagina, um político que já não tem tanta técnica, ficar discutindo vacina, que todo mundo tomou vacina, até o político tomou vacina, mas ele está lá, isso dá voto. Então, é muito triste você ver um parlamento com 77 deputados estaduais, às vezes batendo boca de vacina. E aí o problema está na ponta aqui, que vai afetar a vida de vocês nem sabem. O mesmo caso meu, que eu era secretário de saúde, eu tinha problemas aqui que estavam afetando a minha vida e eu não sabia. Então, o papel de vocês é muito importante na sociedade. Pode passar? Esses são os palestrantes, são pessoas altamente gabaritadas. Tem o Gelton também, que é do conselho. Pode passar? A Eulália, nossa Salve Souza Cruz, também um grande professor, João Batista. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, pessoal, se vocês quiserem. Aí depois vocês dão uma olhada. Tá, pode passar. A Sara, que é presidente da FENG. Doutor Onofre, nós entramos com uma ação popular que eu vou apresentar aqui para vocês. Olha, o superintendente da tributação da Secretaria do Estado. E assim, é engraçado, pessoal. Quando os funcionários iam para lá defender a tese do governo, na hora que acabava, eles falavam assim, meu Deus do céu, o que eu falei? Mas é a função deles de poder falar, então é um momento importante. A Isabel é uma pessoa de referência também. Pode passar. Marco Antônio Castelo Branco. Aqui ele apresentou uma tese, pessoal, que é a questão da balança comercial. Minas Gerais é um dos grandes estados que contribui positivamente à balança comercial. O que é a tese dele? Esses 400 bilhões de reais que o deputado federal Reginaldo Lopes falou, qual que é a tese do Marco Antônio? Que os estados, pelo menos, têm o direito da aplicação financeira desses 400 bilhões de reais, porque se fizesse, não teria quase nenhuma dívida. Por quê? Eles desoneram o que seria nosso, o governo federal, e fica com crédito. Então, a cada momento, nós estamos fazendo de forma silenciada um pacto federativo e sempre defesa do governo federal. Então, o que é? Você federaliza a receita e municipaliza ou estadualiza as obrigações. E aí, o deputado ou o prefeito tem que ir com o pires à mão e falar assim, ô governador, me dá uma ajudinha aqui. Ô presidente da República, me dá uma ajuda aqui. E aí fica refém da sua própria opinião. Se você é base, ok. Não é, eu nem te recebo. Infelizmente, é assim. E é diferente do discurso da política que o governador tem falado, que ele administra, ele não trabalha com a política. Mas, na verdade, para um deputado de oposição ser recebido por um secretário de governo deles, demora 3, 4 meses. Mas isso é estruturado para que isso aconteça. Pode passar. Então, a gente achou a única forma era que a solução seja política. E nós estamos vivendo um cenário único na história de Minas Gerais. O que é? Nós temos um presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, mineiro. Se ele não resolver a dívida, quem vai resolver a dívida? Então, nós encaminhamos tudo que foi discutido no ciclo de debate. O exemplo que eu gosto de falar. Esse ciclo que nós fizemos aqui de debate,
Se fosse contratar todos esses palestrantes, a gente não chegaríamos na casa de milhões de reais. Porque são pessoas altamente gabaritadas, com técnicas, sem viés político, que queriam fazer uma construção e nós fizemos o encaminhamento. Então, nós apresentamos por Rodrigo Pacheco, nós fomos em Brasília e na liderança do Tadeu Martins, que é o presidente da Assembleia, não foi do governador. E o governador, teoricamente, ele é o agente político mais importante do Estado. Então, dificulta a construção em defesa de Minas Gerais e dos mineiros, porque essa seara de esquerda e direita acaba sempre atrasando todo o processo. Pode passar. E aí que veio uma tese que eu achei muito interessante, que a gente discutiu também no ciclo, e eu topei assinar essa ação civil pública. O que é? Lá atrás, o governo federal retirou 8% do imposto de renda sobre pessoa jurídica, em lei, retirou isso e transformou em contribuição esses mesmos 8% e a mesma base de cálculo do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Por que ele fez isso? Para ele quebrar a partilha entre os entes. União, Estado e município é obrigado a compartilhar os impostos, certo? Quando se torna contribuição, só fica com a União. Então, isso aconteceu lá atrás, em 88, foi em 88? Foi... E aí, em 2007, o Supremo Tribunal Federal pacificou com uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns empresários, considerando que a contribuição era irregular. O Supremo pacificou que era constitucional. Então, a gente usou essa tese para que a gente entrasse com uma ação civil pública, para que a gente consiga chegar ainda no Supremo Tribunal Federal para falar assim, opa, é a mesma base de cálculo, foi retirado do imposto de renda para criar contribuição, para a gente tentar voltar à partilha. Nós estamos falando na casa de 300 bilhões de reais, que ficaria entre o Estado de Minas Gerais e os municípios. Então, são fraudes que a própria federação vai criando para que fique a cada dia mais centralizando o recurso. Só que, eu volto a dizer lá atrás, os municípios é que criam também a responsabilidade e demandas para o próprio governo federal. Se você não tem dinheiro para cuidar da saúde do cidadão, lá daquele cara que estava com a AVC em Oliveira, ele vai aposentar. Quem faz a maior contribuição para o INSS é o governo federal, com a sua arrecadação. Se eu não me engano, chega na casa de 20% de toda a sua arrecadação. Então, nós estamos correndo atrás do próprio rabo, desculpa o termo, mas a gente precisa realmente achar um caminho, mas isso precisa de ter gestão. E aí, na maioria das vezes, a qualificação hoje do nosso país é muito baixa. Um exemplo de Oliveira. Eu cuidava de 23 milhões de um orçamento de um município, certo? Eu recebia 4.600 bruto. Ou você faz por amor, ou você vai ficar lá. E não vai ter pessoas de bem fazendo a gestão. Graças a Deus nós conseguimos transformar um hospital e eu consegui me tornar deputado. Mas a remuneração de quem toma a decisão é muito baixa, a qualificação é muito baixa. O exemplo, eu fiz um lançamento de uma frente parlamentar em defesa das secretarias municipais de saúde semana passada. Trouxeram um dado importante. São mais de 5.000 secretários municipais de saúde no país. É em torno de 300 a 400 secretários que saem do cargo todo mês. Olha a rotatividade. Como você faz um planejamento de saúde pública ou outro tipo de planejamento com essa rotatividade, com salário baixo, falta de qualificação? Então, é muito grave todo esse cenário. Pode passar. A nossa tese chegou a ir para o consultor jurídico, eu acho que todo mundo conhece esse site, onde o doutor Onofre fez toda a sua fundamentação, falada aí pelo professor Fernando. Pode passar. E aí volta a minha tese do Pires na mão, né? As prefeituras têm que ir lá todo mês, fazer diária para ir lá em Brasília, que alguns prefeitos gostam só de fazer diária e não conseguir resolver nada, para pedir ao governo federal recurso. E aí a gente volta numa tese também que a gente precisa resolver sem gastar recurso público,
que é a questão do, igual a Anália falou, que tem o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Há 73 anos atrás, em média, foram criados mais de quase 200 municípios em Minas. Por quê? Para que ele pudesse entrar nessa cota mínima do Fundo de Participação dos Municípios. Então, só dele se tornar município, o governo federal tinha que fazer uma partilha para ele, e ele aumentaria a sua arrecadação. Só que qual que é o problema disso para o nosso estado? Às vezes nós temos um município com 20 mil habitantes em um lugar, aí é prefeito, vice-prefeito, 15 secretários, 13 vereadores, e aí vai. Então, a cidade do lado, a 6 quilômetros de 3 mil habitantes. O custo político desses cargos, o custo financeiro disso, acaba atrasando a cada mais os investimentos que precisam ser realmente feitos. Pois é. Então, qual que era a tese? Vira distrito. Aí, esse é um papel do governador e da Assembleia Legislativa. Nós temos municípios que têm 1.000, 2.000 habitantes. Imagina, tem prefeito, vice-prefeito, secretário. Então, a tese é que faça isso, mas isso politicamente é muito ruim. Então, para quem for fazer. Então, acaba atrasando. Pode passar. Aí, nós fomos, esse ano, conversar com o Rodrigo Pacheco para saber o cenário que estava, a questão da dívida, porque a única esperança é estar na mão dele. Então, ele já se comprometeu em tentar resolver, ele já apresentou, pode passar, publicamente o desejo de apresentar um projeto no Congresso Nacional para resolver o problema para todos os estados, não só para Minas Gerais. E aí, Zema diz que dívida de Minas com a União se tornou impagável. Antes, quando eu comecei a falar, a gente começou a usar a imprensa para debater sobre a dívida, Zema ninguém falava de dívida. Hoje ele reconhece a dívida e fala que é impagável. Então, a gente trouxe essa transparência de que realmente existe uma dívida e esse é o fato dos atrasos de salário que aconteceram. Pode passar. Aí, Supremo Tribunal prorroga a dívida. Aí volta a tese que eu falei para vocês. Política é ganhar tempo. Então, ele vai ganhando tempo para não pagar, porque é um recurso muito grande que se fosse pagar mensalmente. Pode passar. Isso é muito recente agora, pessoal. O vice-governador falou, 90 dias não será suficiente. Porque o Supremo Tribunal Federal só pediram 180 dias, deu só 90 e falou assim, olha, se não resolver, vai voltar a pagar. E aí a gente entra num grande problema que vai acontecer na Assembleia. Pode passar. O Rodrigo Pacheco já passou para toda a imprensa, olha, projeto de Pacheco reduzirá a dívida de Minas de 160 para 40 bilhões de reais. Ele vai reduzir a taxa de juros, vai tentar fazer a busca da federalização e fazer os acordos. Aí sim ela é pagável. E aí volta o que o deputado falou. Juros em cima de juros, é uma dívida impagável, realmente impagável. Pode passar. Só que agora, depois que o Supremo pacificou os 90 dias, eles recorreram para que Minas volte a pagar a dívida. Começou uma queda de braço. Antes o governo federal estava querendo conversar. Agora nós temos um grande fator político aí que pode atrapalhar toda essa questão. O maior problema hoje, se não resolver em 90 dias, nós vamos cair mais ou menos no recesso do parlamento, que é na Assembleia Legislativa, e também do Judiciário. Então, o que vai acontecer? Se não houver a solução da dívida pública lá em Brasília, vai vir um poderio político financeiro dentro da Assembleia Legislativa e fala assim, aprova esse regime de recuperação fiscal, deixe do jeito que está e pronto. E no ciclo de debate, nós trouxemos o pessoal do Rio de Janeiro, que aprovou o regime de recuperação fiscal e a dívida está maior, colocando o teto de gasto de investimento, e ainda entregou veio para cá. Então, gente, assim, não desanimem, mas eu acho que vai dar tudo certo. Pode passar que já está terminando já, pessoal. Acabou, né? Bom, pessoal, eu espero que possa ter contribuído para vocês. Desculpe um pouco
a forma como eu gosto de falar, mas é também para descontrair. Quem quiser conhecer meu trabalho, se puder me seguir na rede social, é Lucas Lasmar MG, que vocês possam acompanhar. Nós vamos debater demais sobre esse assunto do regime de recuperação fiscal daqui para frente, e eu tenho certeza que vai ser um tema que vai afetar não só a vida de vocês, mas também das próximas gerações e dos filhos de vocês. Então, muito obrigado. Eu me ousei a estar aqui porque eu não sou muito especialista na parte de economia, mas contem comigo. Obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada, Eulália, pela apresentação. É um assunto muito complexo, mas a gente não pode desanimar, né, gente? Tem que seguir lutando. A nossa esperança está aí, né, com vocês. Vamos todos juntos seguir nessa luta. Vai abrir para perguntas agora? Alguém gostaria de perguntar? Tá, meu nome é João Lucas, eu faço parte da UFMG, faço Relações Econômicas Internacionais. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar toda a bancada, né? Vocês trouxeram muitos pontos. É para levantar ou falar mais alto? Eu vou levantar mesmo e falar mais alto, fazer os dois. Cumprimentar toda a bancada que trouxeram vários pontos relevantes, em especial o deputado, né? Eu confesso que eu não conhecia seu trabalho, mas eu agradeço a participação que você tem tido nesse debate. E eu vou fazer um rápido resumo dos pontos que eu anotei sobre o debate que a gente está fazendo aqui. Nós temos um Estado que não, quase não cresce, que sofre uma estagnação há muito tempo, e se cresce é dependente da demanda externa, pois a demanda interna é muito baixa, e por isso nós ficamos à mercê do cenário internacional. Nós temos um Estado que está endividado e o cenário da dívida e a origem dela também parece que é um pouco desconhecida, né? Como o Pablo mesmo falou, e é uma dívida que não para de crescer. Então, na melhor das hipóteses, nós temos uma dívida que vai se reduzir a 40 bilhões, mas também nós ficamos à mercê do crescimento do Estado para poder pagar ela, senão nós vamos voltar à estaca zero. E nós temos um governo que tende ao neoliberalismo e vai entrar no regime de recuperação fiscal no pior dos cenários, ou no outro cenário, federalizar as poucas indústrias que nós temos, os poucos setores que são a Copasa, a CEMIG, enfim, energia, setores vitais, e que vai ficar fora das mãos dos estados. Então, nós vamos ter um estado que praticamente vai perder o seu poder de capacidade de investimento, pois as únicas empresas que são capazes de gerar algum retorno à sociedade vão ser federalizadas. E a solução que nós estamos tendo para todos esses desafios que estão sendo postos é justamente a saída política mesmo, porque a saída técnica já se tornou inviável há muito tempo. Então, eu vou fazer várias perguntas, eu não sei se elas são capazes ou possíveis de serem respondidas, né? Porque em relação ao crescimento e investimento de Minas Gerais, como você vê nós saímos dessa pauta exportadora de minérios que não tem gerado o retorno esperado devido a uma lei que basicamente faz com que os retornos não voltem para o Estado, mas fiquem na União, né? É, como se vai dar um crescimento sustentável para que o problema da dívida não seja mais o problema principal, mas seja mais o problema, sim, do crescimento econômico mineiro. Segundo, eu gostaria de entender um pouco mais sobre como sobre qual seria o cenário que nós fugimos tanto da federalização e do regime de recuperação fiscal, e ainda assim temos o crescimento do Estado. E é basicamente isso. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? A gente emendar tudo ou você? Fazer com 3 rodadas, tá? Olha lá, meu amigo, ele jeita as perguntas. Bom, vou passar para vocês, Felipe, tá? Depois vou fazer outra rodada, tá bom?
Minha pergunta é específica para o deputado. Queria agradecer a todos os palestrantes pelo compartilhar o conhecimento. Acompanho seu trabalho tem um tempo. Obrigado por ser uma pedra no sapato. No que você disse sobre Muzambinho, sobre o fundo da mineração, concessão do Mato Dentro, desculpa. Recentemente eu fiz uma análise sobre o fundo magnânimo da Noruega de petróleo e gás, que é um fundo que eles guardam e para cada morador da Noruega tem quase 300 mil dólares guardados, que é para ser usado para o bem-estar social da população. E quando fala em Minas Gerais, por ser um estado, não tem um risco da federação querer utilizar esse dinheiro de alguma forma, com alguma emenda, e, além disso, a máquina estatal brasileira é muito pesada e é muito cara, né? Como daria certo, em Minas Gerais, manter um fundo para mineração ou para outras commodities, por exemplo, do agronegócio? Olá, perguntar para a mesa. Parabéns pela apresentação, meu nome é Haroldo, venho de São Paulo e tem uma questão que é a seguinte, deputado, não sei se vocês já avaliaram, mas com a reforma tributária que está sendo colocada, não sei se a situação de Minas deve piorar ou melhorar, tendo em vista que Minas hoje consegue atrair muitos dos investimentos produtivos, geração de empregos. Eu sei de uma grande marca internacional que está vindo para o Estado, atraída pelos regimes tributários diferenciados que o Estado dá em relação ao ICMS. Com a reforma tributária, isso tende a ser mitigado ao longo do tempo. A partir de 2033, acabou essa história de regime tributário, já que todo o recurso vai para o destino. O que vai acontecer com Minas? Gente, só o deputado me permitiu, as perguntas foram para ele, mas em relação à dívida de Minas, investimento, nós temos as propostas. Eu não pude falar ali, porque meu tempo, peço até desculpa ser tão rápida, mas está ali os slides, está à disposição de vocês, estão lá as propostas. A primeira proposta, gente, a gente não consegue pagar essa dívida, porque a gente não cresce nesse patamar, e a gente é contra a federalização das empresas mineiras, porque não anda hoje está um governo que não vai vender, mas estão privatizando tudo, entram lá que privatiza tudo, vai entregar a CEMIG e a Copasa, que são umas empresas importantes para a saúde e para a energia. CEMIG tem luz para todos. Vocês acham que vão levar, a empresa privada vai levar a luz lá para uma comunidade rural que vai pagar a taxa mínima? Não vai. Então, a gente tem proposta em relação a essa dívida. Em relação à Lei Candir, Minas, como a gente falou, o minério não dá muito recurso para Minas, porque a única coisa que ele paga é a CEFEM, que é contribuição para a exploração de recursos minerais. Essa contribuição, as empresas declaram. E, segundo o TCU, uma entre 4 empresas de mineração, somente uma paga o que declaram. Eu queria uma coisa, que eu participo da Rede de Justiça de América Latina e Caribe, é o seguinte: a gente mapeia paraíso fiscal. Não sei se vocês já ouviram falar em preços de transferência. O que essas mineradoras fazem em Minas? Eu vou falar que é documentado, tá? Vou te falar a documentação. Elas vendem o minério de ferro por um preço, qualquer minério, que eu acho, que eu tive lá na Universidade Federal de Ouro Preto, na área de mineração, naquele minério de ferro não vai estar o minério de ferro. E tem gente, inclusive, comprando aqueles resíduos para tirar ouro. Então, é o seguinte, os preços de transferência é o seguinte: as empresas de exportação, para a Lei Candir dos primários semi-elaborados, elas fazem um preço médio, manda o minério por origem, mas os documentos passam pelo paraíso fiscal. Lá realmente é tributado o valor real que elas estão vendendo. E aqui, eles pagavam CEFEM até a nova lei de mineração, que foi feita pela Vale, que foi, igual o deputado, foi o que a grande incentivadora de campanhas políticas, né? As mineradoras conseguiram, pelo menos a mudança foi dela pagar o imposto pagar CEFEM sobre receita bruta e não sobre receita líquida. Mas elas vão colocar o preço mínimo que elas quiserem. O que vai ficar pagando no país de tributação seria imposto de renda. Como elas usam preço de transferências, elas pagam pouco imposto de renda. Tem um trabalho do economista colega nosso,
Ele pegou todas as guias de exportação lá certa do comércio exterior e começou para onde foi o minério. Todo mundo aqui vai falar assim, o minério foi para a China. Em 2015, com todos os documentos de exportação, o grande importador de minério nosso foi a Suíça, que nem ia caber na Suíça. É igual você falou do café. Então, gente, a gente está falando de um país que parece que precisa de tudo, né? Então, a gente tem de olhar. Eu que sou da área de tributação, a gente discute muito isso. A gente tentou resolver muita coisa na reforma tributária, mas como deputado, é reforma possível, né, deputado? Não é a que a gente queria. Então, a gente tem várias propostas, né? No slide meu tem as propostas, e é isso. A outra é a parte política, que é com você. Bom, a primeira pergunta ela vem de encontro com a tese da questão de você voltar a fazer a cobrança do ICMS em relação ao minério, também aos grãos. Isso é muito mal visto perante principalmente aos grandes players do nosso estado, por exemplo. As pessoas mais ricas são as que plantam, têm milhares de hectares, são as empresas de mineração. Tem empresa de mineração que fatura assim, milhões de reais, que é difícil, o poder econômico é muito difícil de você conseguir fazer essa mudança. Então, o primeiro passo para a gente poder industrializar o nosso estado, na tese do neoliberalismo do Zema, é dar isenção fiscal para essas empresas que são as metalurgias, para a gente tentar trazer algum tipo de investimento, porque mudar não vai. Então, o que ele gosta de fazer é dar isenção, então que ele dê isenção para quem realmente faz o processamento do minério, para a gente tentar buscar. E ele pode tentar criar, igual aconteceu na Zona Franca de Manaus, ele pode tentar dar isenção fiscal a parte mais pobre do estado, que é ali na parte do noroeste, tentar buscar algum tipo de crescimento econômico ali naquela região. Bom, assim, eu estou falando de forma muito simples, né? Eu não trabalho muito nessa área. Sobre a questão da CEFEM, igual acontece em Conceição do Mato Dentro, é um tema que afeta mais a deputados federais, porque a CEFEM é do governo federal que repassa para os municípios. Então, o município é que tomou a decisão de criar esse fundo soberano. Então, em relação à questão de quem produz, né, o alimento, teríamos que mudar a legislação federal para criar uma compensação para os municípios que vendem, que produzem, na verdade, para ele tomar a decisão se vai criar esse fundo soberano ou não. Então, assim, é muito difícil a gente legislar. Por exemplo, nós vivemos um semipresidencialismo. A cada dia o Congresso está mais forte, mais difícil do presidente governar. Por exemplo, dos Estados Unidos. Os estados, ele tem uma força muito grande de poder legislar. Nós aqui não. A gente tem uma limitação muito grande. Nós não podemos fazer projeto que gere despesa, que gere obrigação ao Estado. Diferente dos Estados Unidos, que tem uma legislação que dá autonomia para os estados discutirem porte de arma, enfim, qualquer outra coisa em relação a que nós estamos vivendo aqui. Então, é muito difícil fazer essas alterações se não houver um grande líder político nacional ou até mesmo estadual para fazer uma junção de governadores para confrontar o governo do estado e lutar contra essa máquina bilionária que é o nosso próprio país. Então, fica parecendo que nós estamos entrando em guerra, mas é realmente isso. Só rebatendo, deputado, como o senhor falou das renúncias fiscais de 16 bilhões no Estado, e a dívida se a gente pagasse a dívida, era só 4, 5, 6 bilhões. Quer dizer, são renúncias fiscais que o governo deu. Por que vocês acham que tem grandes farmácias em cada esquina? Tem problema, tem renúncia ali. As pequenas estão acabando. Então, a gente tem de resolver isso, porque essas renúncias fiscais não estão sendo benefício ao povo. Eu não sou contra, como tributarista, a renúncia fiscal, desde que ela seja totalmente estudada, qual o benefício que vai dar para o povo. E contrapartida. E outra coisa que eu queria falar é sobre a renúncia do Zema de confrontar as contas da Lei Candir, é que ele confrontou receita que não era dele, porque na Lei de Candir, 25% pertencia ao município. Ele recebeu 8,5 bi
dos 135 bi que a União devia para a gente, recebeu 8,7 bi, ficou com 6,1% de bilhões para o Estado e os 2 pontos alguma coisa para os municípios, você passou para eles. Mas ele não perguntou aos municípios, não. Isso parcelado em 17 anos. Então, assim, a situação do Estado, a gente precisa o quê? Para políticas públicas, qualquer investimento que vai ser discutido aqui, receitas ou um endividamento sério. É isso. Obrigada e desculpa aqui. Faltou a resposta. Faltou só uma resposta em relação a... Quer falar? É o seguinte, tem um assunto no jornal, eu falei assim, mas não tinha jornal. Zema fala muito e entrega pouco. Por enquanto, o Gelton e eu fizemos um mapeamento, todas as empresas que ele falou que vem para Minas, até agora não chegou nenhuma, tá? Só isso. A sua pergunta foi... Ah, sim. Isso é muito importante porque vai acabar a guerra fiscal entre os estados. Então, por exemplo, o Espírito Santo foi o estado que provocou aquele projeto de lei que beneficiaria a Localiza ano passado. Talvez vocês tenham ouvido, que na casa de R$ 1 bilhão. Por quê? Eles aprovaram lá no Espírito Santo a questão... vou falar detalhadamente das locadoras. Vou falar da Localiza, não. Da locadora. A locadora é o seguinte, no estado de Minas Gerais, se ela tiver, por exemplo, um exemplo básico, 1.000 carros, enquanto ela tiver a propriedade do carro, ela paga 1% do valor do carro, independente se é carro normal ou caminhonete, o normal é 4, o outro são 3. Eles pagam 1%. Quando ele vai executar a venda, que isso, por exemplo, são as locadoras seminovas, engraçado, né? Aí, o que acontece? Na hora que ela vai vender no ano do exercício, por exemplo, 2024, quem comprou é obrigado a recolher os outros 3% que a locadora não pagou. Então, o Espírito Santo acabou com essa modalidade. Então, por exemplo, hoje, o exemplo, se você for ver o balanço da Localiza, que é um caso específico, ela lucra mais nos seminovos do que na própria locação. Então, essa diferença de 3% é um valor assim, bilionário para ela. Então, ela falou assim, olha, ou Minas Gerais altera a legislação igual o Espírito Santo fez, senão eu vou para lá. Então, é sempre a tese o seguinte, eu vou perder, mas eu também não vou perder tudo. Então, e aí o que acontece? O poder econômico nos estados, você vai vendo em qual que você consegue mexer mais. Fala, ó, esses deputados aqui conseguem aprovar isso. Então, vamos lá. Aprovou, aí você faz a barganha aqui. Então, com a nova reforma tributária, a tese é que isso não aconteça mais. Então, não vai haver a disputa. Então, eles vão verificar sobre a questão dos benefícios que a gente luta pela sociedade, que é mão de obra qualificada, estratégia logística importante, para distribuição, enfim. Então, eu acho que a tese da reforma é acabar com isso, porque o próprio Estado está se deteriorando com essa guerra fiscal. E quem está ganhando são as empresas. E o que é pior, pessoal, nós estamos dando isenção fiscal para empresa que tem lucro bilionário. Olha para você que estranho. Você tinha que dar isenção para a empresa que não tem lucro para ela funcionar. Na verdade, é o contrário que está acontecendo, não só em Minas, mas no país todo. Então, isso entristece. O exemplo que nós já tivemos, a gente teve a informação no passado, que teve a isenção fiscal. Quando a gente fala isenção fiscal, pessoal, chama RET, Regime Especial Tributário, que a Secretaria da Fazenda oferece às empresas. Quando abaixa o regime de recuperação, o RET, qualquer empresa do Estado, se aderir àquele critério, pode entrar. Então, não é direcionado, entendeu? Igual todo mundo pensa, mas eles criam exigências para definir o beneficiário. Então, eles deram uma isenção para um local de mineração. Eu falei assim, gente, mas só para pensar aqui, se não der mineração, o minério vai sair andando e vai para outro lugar? Não. Então, por que deu o regime? E o que é pior, deu o regime, está funcionando com lucros bilionários. Vocês acham que tem alguém ganhando com isso?
Acho que não, né? Então, Estou terminando, só uma frase. Imposto justo ou injusto é a correção de força da sociedade. A gente, nessa tributação, praticamente, a gente não tem força nenhuma, tá? Muito obrigada, gente. Desculpa ser tão rápida nas minhas colocações. Boa tarde. Eu sou o Gustavo, sou da UFMG, faço Relações Econômicas Internacionais. E minha pergunta é relacionada com o que você falou sobre o redirecionamento de verba e essas coisas. O Zema, ele vetou um projeto do Minas Sem Miséria, do FENG e FAENG, se não me engano, que eles queriam utilizar para poder levar recursos para as cidades menores. Eu queria saber se tem alguma relação, se pode relacionar com os dinheiros, com toda a verba, né, que ele está tentando pegar para poder, não colocando ele como um vilão, ah, nossa, ele está tentando recolher o dinheiro do Estado para poder pagar a dívida, mas tentar entender como isso pode se relacionar com o movimento político, o que ele tentou fazer com isso, visto que não foi totalmente aprovado nem totalmente vetado, todas as outras coisas. outro? Você prefere? Hã? Ah, você que sabe, pode. Alguém mais? Alguém mais aqui? Não? Bom, bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço e obrigado pelas apresentações. Eu queria só perguntar a respeito do contexto da nossa dívida estadual e do nosso desenvolvimento, num contexto mais de Minas Gerais enquanto unidade federativa mesmo, como uma unidade subnacional da União. Que o principal assunto pautado hoje é justamente na área fiscal o arcabouço, em que tem sido uma busca muito inglória por parte do governo federal em assumir novas arrecadações e reduzir despesas e tudo mais. E eu sinto que existe um conflito muito claro nos interesses dos estados e do governo federal em perseguir essa meta de déficit zero, conforme o tempo. E eu queria saber, na perspectiva de vocês, como que se dá essa forma de articulação entre os interesses que são dos estados, mas que também, em sendo dos estados e os estados sendo unidades federativas, conflita com os interesses da União, que é a perseguição do meta de déficit zero. Então, é nesse sentido que eu queria propor uma pergunta. Vou responder a primeira pergunta. Ano passado, o governador mandou a renovação de um imposto. A gente gosta de falar assim, para criar o Fundo de Erradicação à Miséria, chama FEM. O aumento do imposto, pessoal, é 2% em cima dos itens supérfluos. Bebida, cerveja. Cerveja não é supérfluo, não, viu? Aí incidia também sobre alimentação de pets, a gente conseguiu tirar na lei que fosse considerado como item supérfluo, enfim, aí celular, tem vários itens. E aí foi aprovado essa arrecadação, esse aumento de impostos, aumentaria uma arrecadação de 1,3 bilhões de reais por ano para o governo. E o que é a tese? É a legislação fraca. Estava lá assim, ó, o Fundo de Erradicação à Miséria tem por objetivo eliminar a fome no Estado, tal. Aí está lá assim, o recurso será destinado preferencialmente ao combate. Só que preferencialmente não significa nada, entendeu? Então, a gente está tentando colocar que seja obrigatório para isso. E aí essa é a discussão do veto. O governador quis vetar isso. E aí ele perderia 1,3 bilhões de reais do orçamento dele. Ele está usando esse dinheiro para pagar, por exemplo, transporte escolar, que era obrigação da Secretaria de Estado de Educação, cargos da MGS, que é uma terceirizada do governo. Então, é um recurso que ele vai criando cargo atrás de cargo para atender interesse político e não ter um combate à fome. Então, cria-se o projeto com uma tese social, mas no fundo, na lei, ela não é real. Então, às vezes, é difícil a gente ficar debatendo, porque
a disputa de narrativa ela é muito grande entre esquerda e direita, então fica difícil. Mas ele usou, ele vetou. A gente fez um acordo lá agora, a gente vai conseguir 30% para passar para secretarias municipais de assistente social para o combate. Então, a gente teve uma vitória importante essa semana e também incluindo o IPSENG para os servidores contratados do Estado, porque eles não tinham direito do plano de saúde do Estado. Então, a gente saiu vitorioso nessa, em partes. O outro ponto que foi a pergunta, assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa parte, mas eu vou assim, ser bem sincero. O que o governo federal definir é posto e pronto, entendeu? Chega lá, libera emendas, aprova, o governador, poucos são ouvidos e fica essa construção um pouco individual. Acho que isso acontece em todos os governos, não só a gente fala do Lula e tal. A diferença que eu vejo assim, de questão de gestão, por exemplo, o Bolsonaro ele retirou o orçamento das instituições, por exemplo, DENIT, enfim, várias outras, e passou para o deputado indicar. Ó, o DENIT tem 100 milhões na sua região, onde você quer que faz a obra de estrada? Aí o deputado indicava. O Lula ele gosta de fortalecer as instituições para ele fazer as políticas que ele achar interessante, assistente social, enfim. Agora, em relação à questão do déficit zero, eu acho que é quase impossível, né, eles conseguirem isso, mas eu vou deixar a Anália falar. Eu questiono muito se o Brasil é realmente uma federação, sabe? Inclusive nessa parte da dívida, que ele é agiota em cima dos estados, né? Somos mesmo uma federação. Eu tenho um problema sério desse regime de recuperação fiscal melhorar muito lá no Senado, é porque o que os estados pagam dessa dívida, ele é totalmente direcionado para pagar a dívida pública. Então, ele não entra nos resultados para a educação, para a saúde, não, ele vai diretamente, ele é carimbado, uma verba carimbada para a dívida pública. E nós sabemos a pressão que tem isso no Congresso, né? Então, eu tenho assim, eu fico um pouco receoso aonde vai chegar. Eu queria só falar eu sou contra qualquer tipo de estatização, privatização das estatais mineiras, porque nada nos dá segurança. Só um caso que nós ouvimos no seminário, ou lá na Assembleia, o secretário da Fazenda falando que a Codemig foi avaliada pela Goldman Sachs por valor de 20 bilhões. Vocês vão procurar quem que é a Goldman Sachs. No mundo, ela foi investigada e está com processo, pagou 2,5 bilhões de euros para a Malásia por um valor que ela fez do fundo. Então, a situação aqui é bem mais complexa. O Codemig, onde que é? Na terra dele, né? E quem ia comprar a Codemig por 20. No seminário que o deputado Lucas foi coordenador, o Castelo Branco, Marco Antônio mesmo, que foi presidente da Codemig, que ele falou, a Codemig vale de 40 a 60 bi. Então, assim, é privatizar, mas por que valor? E essa mesma história que nós lá vimos lá no início da década de 90. Ô, gente, obrigada. Eu não vou ficar conversando, vou conversar o dia inteiro sobre isso, que é impactante. Obrigada, agradeço a todo mundo, senão o pessoal do horário ali, vocês não devem estar morrendo de fome. Viu? Foi muito bom compor a mesa com o deputado. Obrigado, pessoal. Volto aqui a pedir vocês para me acompanharem no trabalho. Eu acho que a gente cometeu uma injustiça, mas não vai. O Pablo não fez a pergunta, coitado. Ele está todo triste lá. Mas obrigado, viu, pessoal. Deus abençoe. Pessoal, a gente que agradece bastante a participação de todos vocês, deputado Lucas, da Eulália e a mediação da Carol. Eu queria falar aqui com vocês agora, eu vou convidar ao palco a Júlia para a entrega dos certificados, a Júlia Cardoso, presidente do Corecon Acadêmico, e a entrega das canecas com a Letícia, que é a vice-presidente do Corecon Acadêmico. Vamos continuar.